Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos com o vídeo hoje da EBD, lição número 13, a Trindade Santa e a Igreja de Cristo. Este vídeo é muito importante para nós, por isso pedimos para você deixar o seu comentário, dar o like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Nós estamos com a lição de hoje, número 13, como nós falamos, a Trindade Santa e a Igreja de Cristo. O texto áureo diz: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. A verdade prática diz: a redenção da Igreja é uma obra conjunta da Trindade. O Pai elege, o Filho redime e o Espírito Santo santifica, sustentando a fé e a missão da Igreja no mundo. Ou seja, a redenção da Igreja é uma obra feita pela Trindade Santa. É a Trindade que coopera um com o outro, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para que a Igreja atinja sua meta, seu alvo, que é morar no céu. A Trindade é uma doutrina fundamental da fé cristã e também é base da existência e da missão da Igreja. Ou seja, é a Trindade que sustenta tudo isso, que faz com que a Igreja permaneça na terra vitoriosa. Por isso a Bíblia diz, Jesus falando que as portas do inferno não prevalecerá contra a Igreja do Senhor. Então, a Igreja do Senhor nunca vai perder a batalha. Os crentes individualmente, sim, se ele negar a fé, se ele rejeitar a Cristo e abandonar tudo. Foi por isso que Jesus falou: aquele que lança mão do arado e olha para trás não está apto ao reino dos céus. Jesus, ele que controla todas as coisas. Então precisamos se esforçar para alcançar, para continuar com a vida eterna, quem alcançou. E quem não alcançou ainda, deve buscar simplesmente a salvação e guardá-la até o fim. Então, a Trindade ela sustenta, guia e envia a igreja para o cumprimento do seu papel no mundo. Qual é o papel da igreja no mundo? A evangelização, a pregação da palavra de Deus. A palavra de Deus é muito importante ser anunciada. E a Bíblia diz assim: até aqueles que fazem por intenção, por interesse ou por fingimento, de qualquer forma, estando pregando a palavra de Deus, ele vai perder. Mas a palavra de Deus, ela não volta vazia, ela traz seus resultados. A Trindade no plano redentor. Somos eleitos segundo a presciência do Pai. Deus elegeu a igreja desde a eternidade, Efésios capítulo 1, versículo 4. Esse plano precede a nossa existência, pois fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. E conhecer de antemão, ou seja, o poder prévio de conhecer todas as coisas. Deus já conhecia, já sabia que a igreja seria eleita desde a eternidade, porque ele prevê e conhece todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. Então Deus elegeu a sua igreja para morar no céu. Por isso a igreja do Senhor é predestinada à salvação, não é o crente individual. O crente individual, ele é predestinado se ele guardar até o fim. Mas aí vai depender, porque ninguém sabe, nós não sabemos quem vai permanecer até o fim. Às vezes a pessoa passa 1 ano, 2 anos e abandona tudo. Passa 30 anos, 40 anos, 50 anos e no fim da carreira ele perde tudo. Ou seja, nega a fé. Então, não garante, tempo de crente não garante nada para nós. Somente o Senhor Jesus. Lutamos, prevalecemos na fé e aí alcançaremos
a vida eterna. Pedidos pelo sangue de Cristo, ou seja, redimidos pelo sangue de Cristo. A igreja é o resultado direto da obra redentora do Filho, e a aspersão do sangue remete ao ritual do Antigo Testamento aos adoradores. Êxodo 24, versículo 8. Então, a nossa redenção é resultado direto da obra redentora do Filho, ou seja, de Cristo. Se não fosse Jesus, ninguém seria redimido. Se não fosse Jesus, ninguém seria salvo, porque também não poderíamos pagar o preço da salvação, que diz a Bíblia que é caríssimo. A nossa redenção é caríssima. Somente o sangue de Jesus é que nos garante a vitória. Do mesmo modo, Cristo estabeleceu uma nova aliança com o seu próprio sangue para a remissão dos pecados. Hebreus 9, 13 a 15. O ato que purifica o pecador. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Então, a aspersão do sangue de Jesus serviu para perdoar os nossos pecados. Ou seja, o que é aspersão? É respingar, borrifar, jogar o sangue. Então, o sangue de Jesus caiu sobre o propiciatório da arca e ali garantiu uma salvação para todo aquele que crê no Senhor. É por isso que a Bíblia mostra que nós devemos confessar o nome do Senhor. Não é a pessoa nasceu, desde que eu nasci. Não existe isso. Sim, a criança inocente no ventre da mãe ou até no colo, ela está salva, porque a inocência dela é que elimina a condenação, mas a partir da sua inocência, ela já torna-se cúmplice dos seus próprios atos. Então a gente tem que ter cuidado com isso, que ninguém nasce salvo desde que nasceu e já é salvo e não vai perder, negativo. Temos que confessar o nome do Senhor. Porque quantos pecados nós cometemos para dizer que temos Cristo no coração e que está salvo? Não, temos que pedir perdão, se arrepender, se converter, e aí a Bíblia garante a redenção através do sangue de Cristo. Santificados pelo Espírito Santo. Nós somos santificados pelo Espírito Santo. A obra do Espírito é igualmente indispensável à identidade da Igreja de Cristo. Os eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito e a aspersão do sangue, revelando a cooperação trinitária na salvação. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito, eles revelam uma cooperação para a salvação do homem. Mas não é só a salvação do homem, é daquele que vem para o Senhor, que toma a sua cruz, nega-se a si mesmo e agora vai servir ao Senhor com alegria, com singeleza de coração, com humildade. É isto aí. Não é questão de a pessoa já estar. Não, negativo. Mas precisamos fazer. O compromisso que nós temos com Deus é, em primeiro lugar, confessar o nome do Senhor. Então, a igreja e a comunhão com a Trindade. Comunhão com o Pai. O amor de Deus tornou nosso relacionamento com Ele possível. Ou seja, porque Ele nos amou primeiro, nós agora temos possibilidade de ter um relacionamento com Deus. Por isso, precisamos conservar esse mesmo amor em nós mesmos. Judas, capítulo 1, versículo 21. Ou seja, temos que conservar este amor. Não é só porque Deus nos amou que já garantiu a salvação. Não, ali é a vontade do Pai. Ele nos amou primeiro, mas nós temos que fazer a nossa parte. Não adianta seguir a Cristo e não obedecer os seus estatutos, suas regras, seus princípios, seus mandamentos. Não adianta. Precisamos sim ter uma vida de compromisso, uma vida de necessidade de buscar a Deus constantemente. A Escritura admoesta os crentes a zelar pelo amor de Deus.
o que ele tem e que ele tem por nós. É o amor que devemos aos irmãos. Estar no amor de Deus implica caminhar na sua vontade, ou seja, tem que obedecer. Ele quer que nós obedeçamos e guardar os seus mandamentos. João 14, versículo 21. Se nós não amarmos a Cristo guardando os seus mandamentos, não provamos para ele que esse amor é verdadeiro. O amor verdadeiro é daquela pessoa que ama e guarda, obedece, porque compreende, entende e confia que aquilo que ele prometeu é fiel para cumprir. O que Deus prometeu para nós, o céu, o seu reino eterno, ele é fiel para cumprir. Mas cabe a nós se esforçar, porque o reino do Senhor é tomado à força. Ou seja, temos que vencer as dificuldades, os espinhos da vida, os obstáculos que sobrevêm sobre cada um de nós. Jesus não pediu para ninguém carregar sua cruz. Foram os soldados que resolveram dar uma cruz para Jesus. Então, nem sempre a gente consegue alguém para nos ajudar, mas, de qualquer forma, o Espírito Santo está intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, intercedendo por nós para não fraquejarmos, para não negarmos a fé, para não desistir da caminhada, e por aí Deus vai abençoando aqueles que se chegam a Ele. Então, permanecer neste amor denota verdadeira comunhão. Você tem que demonstrar uma verdadeira comunhão e até profunda, porque só comunhão não resolve. É por isso que quando se ia fazer o incenso, usavam uma substância que era extraída do fundo do mar. O levita tinha que mergulhar, tinha que ter técnica de nado, de respiração, de mergulho, para pegar essa substância no fundo do mar ou no fundo dos rios, trazer para, junto com outra substância, fazer o incenso. Isso fala de profundidade na devoção, profundidade na comunhão, que se manifesta numa vida cheia de temor do Senhor. Filipenses 2,12. A nossa vida será cheia de temor se nós tivermos uma verdadeira comunhão, um verdadeiro compromisso com o Senhor. Então vamos lutar, porque o reino dos céus é eterno. Quem perder, perde eternamente, não tem mais jeito. O juízo final não é para dar salvação para ninguém. Muita gente está enganado. O juízo final é para dar a sentença condenativa e a sentença de absolvição da igreja. Somente a igreja receberá a absolvição, ou seja, a absolvição da condenação eterna. Mas os pecadores vão ressuscitar para o juízo final, mas não terão direito de salvação. Apenas Deus vai cumprir a sua justiça, julgando cada um segundo a sua reta justiça, para ninguém dizer que era santinho, que era isso e aquilo outro, que não tinha culpa alguma no cartório. Não, Deus não quer isso. Deus vai fazer o juízo final para mostrar para todos que ele é justo, que ele não errou quando lançou alguém no inferno e não errou quando levou alguém para o céu. Ele não erra. Se ele é todo poderoso, como é que ele vai errar? Erra nós, pensando que precisamos apenas crer. Fé, existe fé natural, a fé natural que todos creem em Deus. Até os anjos caídos também creem em Deus. Não deixaram de acreditar, mas não tem salvação. Então precisamos lutar pelo nosso bem maior, que é a vida eterna. Então a comunhão com o Filho, e por meio de Cristo agora temos acesso ao Pai, a verdadeira vida. João 14, versículo 6. Nós temos acesso ao Pai agora. Os salvos devem manter a esperança gerada pela misericórdia do nosso Senhor Jesus. Agora vivemos pela misericórdia do Senhor, mas não é para termos uma vida relaxada no temor do Senhor, relaxada nos mandamentos. Não, devemos nos esforçar, porque se perdermos nesta vida, na outra jamais teremos esperança. A esperança é enquanto está vivo. A Bíblia diz que é melhor
o cão vivo do que o leão morto. O leão é forte, poderoso, mas ele morto não vale nada. O cachorro tem muito mais valor do que ele. A Bíblia está dizendo assim, que não adianta alguém querer ser alguma coisa, mas depois da morte não resolve mais nada. Pode ter patente aqui neste mundo, mas lá no céu é diferente. Então vamos buscar a vida eterna. Vamos buscar esta bênção. Vamos ficar nela. Então, essa vida não é apenas uma realidade futura, mas um requisito essencial para a dádiva, para essa dádiva hoje. Ou seja, hoje nós precisamos abraçar essa dádiva, que é a salvação do Senhor. Se esforçar. É possível ter vida eterna sem comunhão com Cristo? De maneira alguma. Não se tem vida eterna sem a comunhão com Cristo. E não é porque apenas eu digo que Ele está comigo que Ele vai estar. Eu tenho que mostrar, eu tenho que provar. Por isso a Bíblia diz: provar e ver que o Senhor é bom. Você tem que provar o Senhor, ver que Ele é bom e seguir os seus caminhos. Porque Deus não erra o alvo. Ele não se esquece daquele que busca Ele de todo o coração. Agora, devemos ter comunhão com o Espírito. É um aspecto vital para a fé cristã. Ter comunhão com o Espírito é vital. É uma coisa indispensável. Precisamos ser sobre a nossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Judas 1:20. Uma vida espiritual genuína só é possível com a ação constante do Espírito Santo. Gálatas 5:25. Se não tiver ação constante do Espírito Santo, nós não temos uma fé genuína. Então tem que ter cooperação dele. E ele só age na vida daqueles que são obedientes à palavra. Ele não age na vida de cada um. Ninguém se acha no direito de dizer que o Espírito Santo está com ele se não obedece à palavra de Deus. Jesus disse: esse tal não é do Senhor. A Bíblia diz que esse tal não é do Senhor. Se não tem o Espírito de Deus, esse tal não é do Senhor. E quem não é do Senhor é porque não obedece às regras do Senhor. Ora, você vai para um país distante. Você precisa de passaporte, precisa esperar o tempo da liberação, precisa comprar sua passagem, precisa arrumar sua bagagem, precisa preparar tudo para depois viajar. E por que no céu vai ser diferente? No céu não entra bagagem. No céu tem que ter o passaporte espiritual, garantido na cruz do Calvário, através de Cristo Jesus. Então, o céu é um lugar como qualquer outro aqui na terra, só que ele é diferente, que é um reino espiritual e está muito longe de nós, muito distante de nós. Nem com a nave espacial que alguém criou ou que vai criar ainda mais poderosa do mundo, ela não chega no reino dos céus, porque é muito distante, mas através do arrebatamento da igreja, Cristo nos levará para lá nos braços dos anjos, carregado pelos anjos, até chegarmos na glória. Então é isso aí. Lembre-se, pode amanhã ser tarde demais. Hoje Jesus está te chamando, está esperando para que você goze eternamente. Que Deus nos abençoe. Eu agradeço a sua atenção e que Deus fale mais forte no seu coração. Amém.